Memórias perturbadoras da minha primeira semana como zelador de cemitério. O trabalho que eu não deveria ter aceitado. Deveria ter confiado no meu primeiro instinto, aquele aperto na garganta quando assinei o contrato. Ser zelador de cemitério parecia pacífico o suficiente. Imaginei manhãs tranquilas, cheiro de grama cortada, tempo para pensar. Mas eu não entendia que tipo de silêncio um cemitério guarda. Não é paz, é oco, como se algo respirasse por baixo. O cemitério era antigo. As lápides se inclinavam em ângulos estranhos, as inscrições se apagando com o musgo. Comecei numa segunda-feira. Na sexta eu só queria sobreviver à noite. Minha primeira tarefa era limpar a seção antiga. Chamavam de Crossfield. O ar lá era diferente. Denso, úmido, com cheiro de terra velha. Notei pequenas depressões se formando em torno de uma lápide, como se a terra respirasse. Eu chamei isso de respiração da terra. Todas as manhãs encontrava novas, formadas durante a noite. Convenci-me de que eram ratos, mas o movimento era pulsante. Na quarta-feira não consegui mais ignorar a sensação de estar sendo observado. O abrigo do zelador ficava perto de uma cerca, próxima de túmulos antigos. Dormia lá porque o supervisor disse que era parte do trabalho. Eu ria disso. Agora não mais. Às 2 da manhã ouvi sussurros. Não do lado de fora, debaixo de mim. O chão de madeira tremia suavemente, como se algo se movesse logo abaixo. O ar cheirava a podridão úmida. Apertei o ouvido contra o chão, o coração batendo forte. Uma voz rouca murmurou: "Encontre-a." E então, silêncio. De manhã procurei nos registros. Havia uma Ruth Sullivan enterrada naquela seção. 1901, 1923. Causa da morte: desconhecida. Meu supervisor ficou em silêncio quando mencionei o nome. Disse apenas: "Não toque naquele túmulo novamente." Naquela noite não resisti. Peguei minha lanterna e fui até lá. A luz tremeu, minhas mãos também. A terra parecia respirar. Na quinta cavei. Encontrei uma caixa de metal do tamanho de um pequeno caixão. Dentro havia uma fotografia. Uma mulher ao lado de um túmulo aberto, o rosto cortado. Atrás dela, alguém saindo do buraco, pálido, com os olhos arregalados. A terra ao redor começou a se mover. O chão suspirou, não como vento, mas com fome. Fugi, derrubando tudo. Naquela sexta, a sepultura de Ruth estava aberta. Não só aberta, vazia. O solo afundado para dentro, como se algo tivesse rastejado para fora. Saí do emprego naquela manhã. Não peguei meu último pagamento. Isso foi há 3 anos. Mas todo mês de outubro, na mesma data, acordo ouvindo o mesmo sussurro fraco sob minha janela. Encontre-a. E às vezes, sinto que parte de mim ainda está lá embaixo, com eles. Umas noites aterrorizantes no porão do velho hospital. O trabalho que deveria ter sido fácil. Eu só precisava fazer rondas de segurança no porão de um hospital prestes a ser demolido. Simples, pensei. Mas essas noites ainda me assombram. A primeira noite, o elevador se moveu. O elevador para o porão estava desconectado há meses, mas a punhoras da manhã ouvi o som dele descendo. O corredor cheirava a água sanitária e algo morto. As portas se abriram sozinhas, vazias. A segunda noite, vozes nos dutos. Comecei a ouvir vozes pelos canos de ventilação. Sussurros: "Fique, frio, quieto." Vieram da direção do necrotério. Então, 3 batidas na porta do freezer. A terceira noite, a mulher no fim do corredor. Ela estava lá parada, cabelos molhados, vestido hospitalar, pele branca, rosto vazio. Sussurrei: "Senhora, você não pode estar aqui." E ela sumiu. A quarta noite, o que saiu do necrotério. Ouvi algo se arrastando por dentro do freezer, dedos deslizando pelo vidro, sussurros: "Suba de volta." As luzes piscavam. O relógio travou às 3h33. Saí antes do amanhecer e nunca mais voltei. Dizem que demoliram o hospital dias depois, mas às vezes ainda ouço o elevador descendo.
História 4. Luzes fantasmas do rio Missouri. Rostos sob a superfície. Vi as luzes pela primeira vez em Leavenworth. 3 pontos azulados flutuando na água. Depois, rostos. Pálidos, distorcidos, olhos abertos, bocas movendo-se com o fluxo do rio. Eles não piscavam e não paravam de subir. As pessoas chamam de luzes fantasmas do rio Missouri. Histórias existem desde 1800. Pescadores, soldados, viajantes. Dizem que são os rostos dos que o rio não devolveu. Naquela noite, ouvi meu nome vindo da água. Corri. Mas ainda hoje, às vezes, vejo um brilho azul no canto do olho. E sinto o rio me observando. História 5. Gritando sob o asfalto. O horror do deserto de Nevada. A estrada que não deveria existir. Dirigindo pela Highway 93, perto de Crystal Springs, ouvi algo. Gritos sob o asfalto novo. O chão tremia, como se algo empurrasse de baixo. No dia seguinte, voltei. O asfalto estava rachado, um buraco no meio. Olhei dentro, e algo olhou de volta. Chamam de o buraco que grita. Dizem que o deserto lembra, que quando cavamos demais, ele respira. À noite ainda ouço um som abafado, lento, sob os pneus. Ajude-me. Olhos observando das árvores queimadas. Fui designado para o antigo posto de observação lá no alto da encosta, uma pequena torre solitária cercada por quilômetros de madeira queimada. Eu deveria registrar temperaturas noturnas, monitorar o renascimento da vegetação. Todo aquele trabalho científico. Na maior parte do tempo achei que seria um trabalho tranquilo, um tempo para respirar um pouco. Mas o silêncio não parecia certo. Parecia vigiado. As árvores lá fora pareciam ossos pretos, tortos e apontando para o céu. Ao entardecer, quando o ar ficava pesado de neblina, realmente parecia que a floresta havia morrido. O chão ainda cheirava levemente a fumaça. Não importava quanto chovesse. Continuei dizendo a mim mesmo que aquela sensação de estar sendo observado era só paranoia. Muitas histórias de fantasmas, muita cafeína. Mas, às vezes, quando eu olhava do corrimão, apenas examinando o horizonte, via movimento. Mal perceptível. Uma sombra entre 2 troncos. Não eram animais. Animais sabem melhor do que voltar para uma floresta queimada. Tentei rir disso, mas todas as noites o silêncio ficava mais denso. Pesava no peito como uma pedra, e sob esse silêncio, juro que podia ouvir uma respiração lá fora, lenta, como se algo estivesse esperando que eu notasse. Não começou com um susto repentino. Foi menor, mais sutil. Certa noite, pouco antes das 2 da manhã, olhei pela janela e vi 2 deles, formas indefinidas entre as árvores. Não eram olhos que brilhavam como em filmes de terror, mas refletiam, captando luz o suficiente para parecer errados. Eles não piscavam, não se moviam. Então sumiram da vista, e alguns segundos depois reapareceram um pouco mais perto da torre. Foi quando tranquei a porta. Deveria ter parado de olhar depois disso, mas não parei. Era como se eles quisessem que eu voltasse à janela, como se soubessem que eu olharia. De manhã tudo parecia normal, exceto por pegadas nas cinzas perto das escadas. Pegadas descalças. Não eram grandes, nem exatamente de criança, apenas erradas. Comuniquei ao meu supervisor. Ele disse que provavelmente eram moradores locais brincando. As áreas queimadas atraem malucos, ele brincou. Caçadores de fantasmas e corajosos. Eles chamam isso de areia da sombra. Eu não ri. Naquela noite, ouvi passos subindo as escadas. Parei no meio delas antes de descer. Comecei a dormir com as luzes acesas depois disso. Ou tentei. As batidas começaram logo depois. No início eram fracas. 3 toques no piso inferior. Depois silêncio. Depois, novamente. Sempre entre 00:30 e 3 da manhã. Nas primeiras noites tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era o vento batendo ou a madeira se movendo. Mas na 5ª ou 6ª vez, gritei pela janela, meio bravo, meio apavorado. Tudo ficou completamente imóvel. Então, o rádio chiou sozinho. Através do estático, ouvi a voz de uma mulher, sussurrando. Não consegui entender tudo, mas uma frase ficou clara o suficiente para me paralisar.
Você não devia ter olhado para trás. Na manhã seguinte, encontrei meus binóculos no chão, quebrados. Não me lembrava de tê-los derrubado. Decidi tirar fotos em vez disso. A luz do dia fazia tudo parecer suportável. Tirei fotos da encosta, do horizonte queimado, das árvores retorcidas. Mais tarde, ao rolar as imagens, algo em uma das fotos me parou. Havia algo entre as árvores da encosta distante. Longo, alto, magro demais, pele cinzenta. O rosto estava voltado diretamente para mim. Não parecia uma árvore. Enviei as fotos para o escritório florestal. Disseram que os arquivos estavam corrompidos. Quando verifiquei novamente, todos tinham sumido, exceto um. O último arquivo não era uma paisagem. Era uma foto minha, de dentro da torre de observação, tirada lá de baixo. Arrumei minhas coisas naquela noite. Nem esperei o amanhecer. Mesmo milhas longe da floresta, ainda senti aquilo me seguindo, como calor atrás de mim sempre fora do alcance. As pessoas ainda falam de incêndios que começam lá por nenhum motivo. Novas marcas de queimadura onde os relâmpagos tocaram. Rumores sobre um observador que se move de árvore em árvore. Talvez seja isso que a floresta faz depois de morrer. Algo que lembra. Algo que mantém os olhos abertos, esperando por quem ousa olhar de volta. Tento não pensar nisso, mas às vezes nos sonhos vejo as árvores novamente, todas pretas, ocas e cheias de fumaça. E entre elas aqueles olhos pálidos ainda estão lá, observando, esperando.